E pode ser que estejamos próximos do fim dessas séries da Marvel, pelo menos nesse formato que a gente conhece, porque uma coisa é certa, não está dando certo. Você pode olhar por diversas perspectivas, tem questão de pandemia, tem questão de mais filmes, tem questão de volume, tem questão de histórias, mas é muita coisa para analisar, mas o fato é, não está tendo o sucesso desejável que a Marvel teria, né, assim que ela lançou, assim que ela teve essa ideia de tirar o Marvel Television e colocar tudo sob o guarda-chuva do Kevin Feige. E o próprio CEO da Disney, o Bob Iger, já disse que os últimos resultados do cinema foram decepcionantes, à exceção, claro, de Guardiões da Galáxia 3, que teve uma ótima bilheteria. Mas não faz sentido, uma vez que as séries eram para agregar valor aos filmes. Mas aconteceu o contrário, depois que as séries começaram a existir, os filmes tiveram cada vez menos bilheteria. As séries, elas não dão lucro por si só, elas dão lucro indireto, elas agregam valor ao Disney Plus. Mas a ideia das séries é trazer valor aos personagens e à marca para que a bilheteria no filme seja maior. E aconteceu exatamente o contrário. E dá para ver também que outras séries com menor orçamento e com poderes de divulgação muito menores do que a da Marvel, às vezes conseguem atingir mais o público do que o da Marvel, que tem a Disney por trás ali fazendo tudo o que é necessário, com toda a estrutura que é necessária para essas séries bombarem, e não está acontecendo isso. Outras séries ganham esse espaço. E o perfil no Twitter publicou a seguinte frase: "O inchaço de conteúdo é real. Kevin Feige e Bob Iger sabem disso. Digam adeus ao formato de séries de 6 episódios com orçamento de 200 milhões. Claro, ele está se referindo principalmente à Invasão Secreta, que teve um orçamento de 200 milhões. Outras séries não tiveram um orçamento tão alto, mas que dentro do que Invasão Secreta era possível de conquistar, não conquistou, ficou muito aquém do que deveria. A série começou muito bem, com atores renomados, e ainda assim foi um flop, foi um fracasso, principalmente à medida que foi chegando no final. Aquela história grandiosa lá de invasão dos Skrulls não se pagou no fim das contas. Mas com série ou sem série, com série de 6 episódios, menos ou mais episódios, eu vou estar aqui falando. Portanto, escreve e comenta aqui se você quer mais séries, se você quer menos séries, se você acha que séries maiores funcionariam mais, ou se aquele formato de especial para histórias paralelas aos filmes funcionam muito melhor. E também, se você não tem Disney Plus, vou deixar aqui o link do Amazon Fire TV Stick. Esse aparelho é muito bom, vou deixar o link dele aqui na descrição. E sempre que tem promoção, eu coloco no meu grupo de promoções do Eletrônicos do Telegram. Deu promoção boa de Fire Stick, celular, monitor, tudo de eletrônico. Deu promoção boa, eu sapeco lá no grupo de promoções de eletrônicos. E se eu for enumerar os problemas dessas séries aqui, né, o vídeo vai ter 89 minutos, mas eu quero focar em alguns aspectos. Um deles é a história que eles querem contar dentro de 6 episódios. Eles falam com o diretor: meu filho, coloca essa historiazinha aqui, ó, dentro de 6, faz caber em 6. Só que a historiazinha que eles estão falando são histórias grandiosas. Por exemplo, Invasão Secreta, gente, você tem os grandes líderes do mundo com grandes heróis aí que seriam, né, abduzidos e trocados por Skrulls, mas você colocar numa série pequena. Ou seja, a história em si é maior do que o que cabe na série. E aí a série não vai conseguir resolver todos os aspectos. Gente, todas as séries passadas aí, ó, tiveram várias portas abertas e coisas que não se resolveram. Eu lembro da série da Miss Marvel também, que foi falada tanta coisa da Miss Marvel. A Miss Marvel tinha 3 origens juntas, ela era mutante e tinha o bracelete ao mesmo tempo, e deu sorte ao mesmo tempo, tudo junto numa série só. E aí não cabe na série. Ou seja, quer fazer uma série? Ou faz uma série maior para caber toda a grandiosidade, o que ficaria mais caro também, ou então faz uma história menor com menos episódios, ou até com os mesmos 6 episódios na verdade, mas que seja uma história simplesmente paralela ao filme e não uma história que propõe-se a ser grandiosa como nos filmes. Tanto que os rumores das próximas séries são para mais de 6 filmes. Das séries próximas, né, das que virão aí, a única que tem 6 é a Ironheart, porque ela é da mentalidade passada. Mas as animações What If terá 9 episódios, a outra animação X-Men 97 devem ser 10 episódios, a série da Agatha Coven também mais 9 episódios, e a gente já sabe também que o Demolidor serão 18 episódios, mas talvez 18 episódios divididos em 2 temporadas, 2 fases de 9 episódios. Eu já fiz um vídeo aqui comentando sobre como deverá ser essa divisão da série do Demolidor. Dá uma olhada lá. Acontece que essas séries, além de serem caras, não trazem retorno direto e você vai
gastando, você é a Disney, né? Vai gastando dinheiro ali uma atrás da outra para poder construir uma história maior, uma história global que vai se reverter em sucesso e em bilheteria no cinema. As duas coisas andam bem juntas, né? E isso não acontece principalmente pelo volume de informação, de histórias que estão sendo contadas em várias séries, né? A Marvel estava lançando aí 3, 4 filmes por dia, por ano, mais uns 3, 4 séries, mais umas 3, 4 séries por ano, e aí é muito conteúdo. Aquela sensação de que tenho que acompanhar cada vez mais para poder ir no cinema e saber ficar cada vez mais por dentro, essa sensação foi trocada por não consigo acompanhar, desisto, larga esse negócio falar, porque nem se eu assistir tudo eu vou entender tudo que está acontecendo. Que é o problema dos quadrinhos quando você pega na metade do caminho. Porque a ideia original das séries era contar histórias que não cabem no cinema e agregar valor aos personagens do cinema. Então o personagem está lá no cinema, mas às vezes a origem dele ali que não caberia naquele filme, vai contar numa série, vai contar num especial, uma coisa dessa forma, mas principalmente atingir públicos que o cinema não atinge. Por exemplo, a maioria do público da Marvel é masculino, mas aí lançando uma série como She-Hulk, uma série voltada para o público feminino, a ideia é pescar a parte do público feminino que gosta disso, e aí vê a série da She-Hulk e fala, gostei dessa personagem, me identifiquei com ela, e agora eu quero entender mais desse universo Marvel, portanto eu vou ao cinema depois da série da She-Hulk. Mas o que aconteceu não foi isso, as mulheres não assistiram e os homens que assistiram também não gostaram, e isso não levou mais ninguém para o cinema, e ainda que tenha um filme da She-Hulk só dela, também não vai levar o público que viu a série. Muito pelo contrário, né? Só diluiu a atenção, trazendo a sensação de que ninguém consegue acompanhar tudo isso ao mesmo tempo. E outra consequência de ter várias séries é que você dá espaço para mais personagens sem conseguir dar consequências a esses personagens. Tem personagem que apareceu que a gente não faz ideia de quando vai aparecer de novo. Por exemplo, Hércules, que apareceu no filme do Thor, vai saber. Aquele lá no fim do filme dos Eternos também, vai saber quando que vai aparecer de novo. A série mesmo do Cavaleiro da Lua, que eu gostei, mas também apareceu a outra mulherzinha lá no final, a heroína lá, que também vai saber quando que vai acontecer. Mas a questão não é somente a série apresentar um personagem novo. Quando a série entra com história nova, ela entra com o personagem, mais aquele mundo do personagem que demanda tempo para ser apresentado. Tudo bem, o Cavaleiro da Lua apresentou mais uma personagem, mas e aquele universo egípcio todo que foi apresentado? Fica por isso mesmo? É igual, por exemplo, Shang-Chi. Apresentou o Shang-Chi, o próprio personagem, mas também aquele universo que ele vai lá, aquele mundo secreto lá do Shang-Chi também, que a gente quer ver de novo. Ou seja, a história não é feita somente de personagens, mas você tem o personagem, mais todo o universo que é apresentado junto, e esse universo não está tendo tempo de ser desenvolvido também. E o prego no caixão que a gente pode constatar que essas séries não estão ajudando nem nada é que a primeira saga da Marvel, a saga do infinito, não teve série nenhuma e foi um sucesso atrás do outro. É claro, tiveram filmes altos e baixos, mas quando você olha como um todo, foi muito bem feita sem precisar de série. Tudo que tinha que ser desenvolvido foi desenvolvido pontualmente nos filmes que iam acontecendo à medida que iam passando. É claro que tiveram vários erros, teve algumas ordens, o Homem de Ferro 3, então, nossa senhora, o tanto de coisa de roteiro que não bate com o resto da história do Homem de Ferro, nossa, é muita coisa, tem uns erros, não é perfeito. De qualquer forma, deu tempo da gente desenvolver muito bem o Homem de Ferro, pra gente saber o início dele, do início até o final, pra saber tudo do Capitão América do início até o final, até o Thanos mesmo, que apareceu mesmo só nos dois últimos, mesmo ele sendo pingado ali nos pós-créditos antes, a gente entendeu o que ele estava querendo fazer. Ou seja, se a primeira saga fez sucesso sem série, é porque tem mais a ver com o desenvolvimento da história e dos personagens em si, e não da quantidade de coisas que são colocadas pra gente. E outra coisa que pra mim não ajuda de jeito nenhum são as escolhas dos personagens. Tudo bem, você tem que desenvolver um personagem e precisa de tempo para desenvolver. Tá, mas qual personagem? Vai gastar tempo desenvolvendo quem, né? Que esse é o outro problema. Personagens que não levam direto aos Vingadores, porque quando você teve lá na primeira fase, né? Você tem o Homem de Ferro, que leva aos Vingadores, Capitão América, que leva aos Vingadores, até mesmo os paralelos, por exemplo, Viúva Negra, que não tinha um filme próprio, mas foi apresentada, levava aos Vingadores. O Hulk mesmo não tinha um filme próprio, mas a gente sabe que o Hulk vai para os Vingadores. Já agora não. Você vai dizer, a Marvel foi desenvolvendo personagens que não levam diretamente aos Vingadores. Por exemplo, a série da Agatha Harkness. Essa série da Agatha Harkness, muito menos a série da Echo, que tá para poder chegar aí, são séries que, sinceramente, eu acho que hoje eles não topariam fazer de novo. Ficou assim na mentalidade antiga, né, de soltar um tanto de personagem, desenvolver um tanto de gente, mas hoje eu acho que eles não fariam isso mais não. Vão selecionar melhor esses personagens. Tá aí outro problema sério, né? Escolher quem vai ganhar a série. Agora, gente, com muita série, com pouca série, com personagens bons e personagens ruins, o principal é a história ser boa, a história ser coerente. E fazendo esse tanto de série, fica difícil de você montar tudo. Quanto mais série, mais gente
para poder que você tem que contratar, que você tem que tomar conta. Os efeitos especiais, então, né, já deu problema que os efeitos especiais dificilmente ficaram bons nesses últimos filmes e últimas séries. E aí, quando você tem menos, você tem como dar mais atenção. E aí, a chance da história ser maior é boa. Se pegar uma série hoje do Wolverine, você pode colocar o Wolverine pra série, mas fazer nesse sistema que tá indo agora, com essas séries chutadas do jeito que tá, vai ser flop de novo, não adianta o personagem. Gente, filme, série é história, é roteiro, e aqui que diminuindo, enxugando essas coisas, que é o que tudo indica, é o que vai acontecer, será, se Deus quiser, o resultado final. Comenta aqui se você gosta desse formato de série de 9 ou 10 episódios, ou se você prefere aquele especial, como foi o Lobisomem na Noite, que eu gostei daquele formato. Um grande abraço e até mais.